Meu nome é Luzinete dos Santos. Tenho 79 anos e hoje eu falo aqui do interior de Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso, com o coração aberto para contar uma história que nunca tive coragem de dividir com ninguém, além do meu finado marido. Até agora. Durante muitos anos, eu carreguei um segredo pesado, uma ferida que começou lá na roça, quando eu ainda era só uma menina, ajudando meus pais no trabalho duro do campo. O que aconteceu naquele mato mudou minha vida para sempre quando fui abusada. Mas também foi naquela mesma terra que encontrei força, justiça e, anos depois, um pouco de paz. Fica comigo até o fim, minha amiguinha, porque o que eu vou contar agora é algo que marcou minha alma para sempre. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual é a sua cidade, seu estado? Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando, e é muito bonito ver gente do Brasil inteiro, e até de fora, se conectando através da vida real. Então comenta aí embaixo, que eu tô de olho em cada mensagem, meus amores. Nasci e me criei na roça, um lugarzinho pequeno, onde o sol nascente acorda a gente antes mesmo do galo cantar. Meu nome é Luzinete dos Santos. E hoje, com essas mãos enrugadas pelo tempo, eu conto para vocês o que a vida me ensinou no caminho áspero que trilhei. Desde menina miúda, mal sabia amarrar os sapatos e já estava ajudando meu pai, seu Benedito, e minha mãe, Dona Raimunda. A terra vermelha manchava meus pés descalços e minhas unhas viviam encardidas de barro, mas era uma sujeira que dava orgulho, porque vinha do trabalho honesto. Acordo cedo até hoje, costume que não perdi. Meus olhos velhos ainda se abrem com o primeiro raio de sol, lembrando daqueles dias quando meu pai me chamava com voz mansa. Luzi, vamos que o dia já raiou e a terra tá esperando. A vida era dura, mas tinha doçura também. Enquanto papai capinava, mamãe cuidava da horta, e eu, pequena como era, carregava água em latas que pesavam quase mais que eu. Nosso pedaço de chão não era grande, mas dava para sustentar a família. Plantávamos milho, feijão, mandioca e algumas verduras. Tudo que a gente comia vinha do nosso próprio trabalho. Quando a colheita era boa, papai sorria mostrando os dentes amarelados pelo fumo de rolo que mascava. Eram poucos sorrisos, mas quando apareciam, iluminavam o terreiro inteiro. Os dias na roça tinham seu próprio ritmo. Uma música que só quem vive dela entende. Tenho saudade do barulho da enxada batendo no chão, do som do milho sendo debulhado, do café forte que mamãe fazia na trempe de 3 pedras, no fogão de lenha que deixava nossa cozinha sempre quentinha. Íamos pro roçado antes do sol esquentar demais, e só voltávamos quando ele começava a se pôr atrás do morro grande. Meu pai era homem de poucas palavras, mas seus olhos falavam muito. Ele me ensinava tudo sem precisar de explicação comprida. Como saber a hora de plantar olhando para o céu, como reconhecer a terra boa apertando ela entre os dedos, como respeitar os ciclos que Deus desenhou na natureza. Eu aprendia só de ver ele trabalhando, com aquelas mãos grossas que à noite no lampião me pareciam esculpidas em madeira de tão calejadas. Mamãe era mais falante. Cantarolava enquanto lavava roupa no córrego, contava histórias de assombração nas noites sem lua, e sempre tinha um ditado antigo para explicar qualquer situação. Era com ela que eu aprendia os segredos de ser mulher naquele mundo tão difícil para nós. Naquele tempo, menina já nascia sabendo que seu destino era servir, cuidar, aguentar. Mas apesar disso, eu era feliz na minha inocência, correndo entre as plantas de feijão, brincando com as galinhas, inventando bonecas de sabugo de milho. A escola era um luxo que poucos conheciam. Eu ia quando dava, numa sala improvisada na casa da professora Rita, que ficava a 2 estradas de terra de distância. Saía de casa com os pés limpos e voltava coberta de poeira vermelha da estrada. Aprendi a ler e escrever meio que aos trancos. Mas meu pai fazia questão que eu fosse, mesmo quando precisava de ajuda na roça. Seu Benedito dizia que saber as letras era importante, porque ninguém podia enganar quem conseguia ler um papel. Hoje vejo como ele estava certo. Foi graças a esse pouquinho de estudo que pude ler a Bíblia para ele e para minha mãe, nos seus últimos anos de vida, quando os olhos já não enxergavam direito as letras miúdas. Mas a verdadeira escola mesmo era o trabalho.
Foi na lida diária que aprendi o valor de cada grão, de cada gota d'água, de cada minuto de descanso à sombra de uma mangueira. Naquele tempo não tinha essa moleza de hoje, não. Criança já nascia sabendo que a vida cobra caro de quem tem pouco. Mesmo assim, me lembro com carinho das brincadeiras depois do serviço. Pular corda feita de cipó, jogar 5 Marias com pedrinhas do rio, ouvir os causos que seu Zé Pequeno contava quando vinha visitar meu pai nos domingos. Eram alegrias simples, mas verdadeiras, daquelas que ficam guardadas no coração da gente até a velhice chegar. A época das chuvas era a mais bonita, quando tudo ficava verde e a promessa de fartura pairava no ar. O cheirinho de terra molhada entrava pelas narinas e dava uma paz que não sei explicar direito com palavras. Papai dizia que era o cheiro da vida nascendo. Ele ficava olhando os pingos caírem na plantação com uma reverência que parecia reza. E era mesmo, porque para nós a chuva era a bênção divina, era a garantia de que não ia faltar comida nos próximos meses. Eu adorava correr descalça sentindo a lama fresca entre os dedos, ou ficar debaixo da bica quando a chuva enchia o barril, tomando banho e rindo à toa, enquanto mamãe gritava de longe que eu ia pegar resfriado. Foi nessa época, antes de completar 12 anos, que comecei a reparar nas mudanças do meu corpo. Mamãe percebeu também e passou a me ensinar coisas de mulher, sempre com frases curtas e práticas. Luzi, agora você precisa ter mais cuidado. Luzi, senta de perna fechada. Luzi, não fica muito perto dos homens. Eu não entendia direito o porquê de tantas regras novas, mas obedecia sem questionar. Era assim que as coisas funcionavam. Naquele tempo, a inocência era um bem precioso, mas também perigoso. Eu não sabia disso ainda. Achava que o mundo inteiro era como nosso pedaço de roça. Difícil, mas justo, onde o trabalho duro sempre rendia frutos bons no final. Mal sabia eu que logo aquela paz seria quebrada e que a dureza da vida ia me mostrar sua face mais cruel, numa tarde que mudaria para sempre o rumo da minha história. Foi no ano que as chuvas vieram fortes demais que ele apareceu pela primeira vez. Hamilton Rocha era o nome dele, um homem de 30 anos que começou a trabalhar de aluguel nas terras vizinhas às nossas. Com jeito manso de falar e uma disposição fingida para o trabalho, logo conquistou a confiança dos roceiros da região, inclusive de meu pai. No começo, eu nem prestava muita atenção nele. Era só mais um dos tantos trabalhadores que vinham e iam conforme as lavouras precisavam de braço. Mas não demorou muito para eu perceber que tinha algo diferente no modo como ele me olhava quando achava que ninguém estava vendo. Eram olhos pequenos e fundos, que pareciam grudar na gente como melado de cana. Meu corpo, que começava a mostrar as formas de moça, virou alvo daqueles olhos que me deixavam desconfortável, mesmo sem entender o porquê. Seu Hamilton sempre dava um jeito de estar por perto quando eu ia levar água ou comida para meu pai na roça. Vinha com desculpas esfarrapadas. Luzinete, que calor hoje, tem um golinho dessa água para mim? Ou então, menina, sua mãe faz a melhor farofa dessa região. Se sobrar um pouquinho, eu agradeço. E enquanto falava essas coisas simples que qualquer outro trabalhador podia dizer sem segundas intenções, sentia seus olhos percorrendo meu corpo de um jeito que me dava arrepios de medo. Mamãe sempre dizia que moça direita não fica sozinha perto de homem. Mas como evitar quando o trabalho exigia que eu andasse pela roça levando recados, água, comida? As semanas foram passando, e aquele homem parecia estar cada vez mais presente em nosso dia a dia. Inventava de ajudar em tarefas que ninguém tinha pedido. Aparecia em horários inesperados, com presentes simples para nossa família. Um peixe que pescou no rio, umas frutas que disse ter colhido no caminho. Papai, homem simples e confiado, via naquilo apenas a bondade de um trabalhador grato. Eu, porém, sentia meu coração apertar toda vez que escutava sua voz se aproximando de nossa casa. Já tinha 14 anos e meu corpo de menina moça despertava olhares, mas nenhum me causava tanto pavor quanto o dele. Seu Hamilton tinha um jeito estranho de ficar por perto, sempre criando situações para me encontrar sozinha. Essas coincidências foram ficando cada vez mais frequentes.
até que comecei a desconfiar que não eram coincidências de verdade. Aquele homem estava me cercando como quem cerca uma presa, devagar, com paciência, esperando o momento certo. Eu confiei meus medos à minha mãe uma vez, mas ela, preocupada com tantas outras coisas, apenas me disse para não inventar histórias e respeitar os mais velhos. Respeitar os mais velhos, essa regra que nos ensinam desde cedo, às vezes serve de armadilha para meninas como eu era. Sem ter com quem compartilhar meu temor crescente, passei a evitar caminhos onde poderia encontrá-lo, a andar sempre com pressa quando precisava ir à roça, a fingir que não via seus olhares cada vez mais ousados. Lembro como se fosse hoje daquele dia que mudou tudo. Era fim de tarde, o sol já baixando atrás das serras, deixando o céu com aquela cor alaranjada que normalmente me dava paz. Papai tinha ido à cidade vender alguns produtos e só voltaria no outro dia. Mamãe, com dor nas costas, me pediu para buscar umas ervas que ela usava para fazer remédio, que só nasciam numa parte mais afastada de nossas terras, perto da divisa com a fazenda onde seu Hamilton trabalhava. Relutei, inventei desculpas, mas acabei indo, afinal não podia deixar minha mãe sofrendo com dor. Enquanto colhia as ervas com pressa, tentando ser o mais rápida possível, ouvi passos se aproximando por trás das árvores. Meu coração disparou quando reconheci a voz dele. Luzinete, que surpresa te encontrar por aqui sozinha. O que uma menina bonita como você faz nesse lugar tão afastado? Tentei responder com naturalidade, explicando sobre as ervas para minha mãe, já me afastando em direção ao caminho de volta. Foi quando ele se aproximou de vez, bloqueando minha passagem. Não precisa ter pressa. Ninguém vai sentir sua falta por um tempinho. O sorriso dele naquele momento era diferente de qualquer um que eu já tinha visto. Não tinha nada de gentil. Era o sorriso de quem finalmente conseguiu o que queria. Tentei desviar, dizer que mamãe estava me esperando, que ia ficar preocupada, mas ele agarrou meu braço com força, me puxando para um trecho mais fechado do mato. Luzi, você sabe que eu tenho reparado em você há tempo. Essa carinha de santa não me engana. Sei que você também me olha, disse ele, com uma voz que não reconheci mais. Não sei de onde tirei coragem para gritar. Me solta, seu Hamilton. Tá ficando doido? O que se seguiu foram os piores momentos da minha vida. Ele tapou minha boca com uma mão calejada e áspera, enquanto com a outra me arrastava cada vez mais para dentro do matagal. Tentei me debater, morder, chutar, mas ele era muito mais forte. O silêncio daquela mata fechada engoliu meus gritos abafados, as cigarras cantando alto como se quisessem esconder o som da minha agonia. Lembro do cheiro de suor dele misturado com cachaça, do peso do seu corpo me imprensando contra o chão duro, das folhas secas machucando minhas costas, e principalmente da sensação de estar completamente sozinha no mundo naquele momento. Fechei os olhos com força e minha mente tentou se separar do corpo, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa e não comigo. Não tenho coragem nem de repetir as coisas que ele dizia enquanto me violentava, palavras sujas que nunca tinha ouvido antes, ameaças do que faria se eu contasse para alguém. O tempo pareceu esticar como um elástico velho. Não sei dizer se durou minutos ou horas. Só sei que quando acabou, quando ele finalmente saiu de cima de mim, ajeitando a roupa e me olhando como quem olha para um animal atropelado na estrada, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Se você abrir essa boca para alguém, ele disse antes de ir embora, eu acabo com você e com sua família inteira. Tenho amigos que fariam qualquer coisa por mim, entendeu? Fiquei ali, jogada feito boneca de pano, sem conseguir me mexer por um tempo que pareceu infinito. O corpo doía, mas era uma dor pequena perto da ferida que se abriu na minha alma. Quando finalmente consegui me levantar, arrumei minhas roupas rasgadas o melhor que pude, peguei as ervas que tinha deixado cair no chão, porque não podia voltar sem elas, e caminhei de volta para casa como um fantasma, sentindo que a menina que eu era tinha ficado para sempre naquele pedaço de mata, e quem voltava era apenas uma casca vazia. Naquela noite, voltei para casa como quem carrega uma pedra no peito, tão pesada que mal conseguia respirar. Entreguei as ervas para minha mãe, sem olhar nos olhos dela.
murmurando que estava com dor de cabeça e precisava me deitar. Dona Raimunda agradeceu, sem perceber que a filha que saiu de casa mais cedo não era a mesma que voltava agora. Me tranquei no pequeno quarto que dividia com os poucos móveis da casa e me encolhi na esteira, ainda sentindo o cheiro dele grudado na minha pele como uma doença. Queria gritar, contar para alguém, pedir ajuda, mas as palavras de ameaça dele ecoavam na minha cabeça. Se você abrir essa boca, acabo com você e sua família inteira. A roça que sempre foi meu refúgio agora parecia uma prisão. As paredes de pau a pique da nossa casa pareciam finas demais para me proteger dele. Passei horas deitada, olhando para o teto de palha, escutando os grilos lá fora, as corujas, o vento nas árvores, sons que antes me traziam paz e agora só aumentavam o meu pavor. E se ele viesse até aqui? E se cumprisse suas ameaças? Meu pai estava longe, na cidade, e minha mãe, com sua saúde frágil, não poderia me defender. Aquela noite foi a primeira de muitas em que o sono virou meu inimigo. Quando finalmente adormeci, foi só para ser perseguida por pesadelos onde corria num canavial sem fim, com ele sempre nos meus calcanhares. Acordei várias vezes suando frio, o coração querendo pular pela boca, a sensação das mãos dele ainda marcada na minha pele. Na manhã seguinte, me levantei antes do sol, como sempre fazia, mas agora não por hábito, e sim porque ficar deitada era como sentir aquele peso em cima de mim de novo. Lavei meu corpo com força na água gelada do córrego, esfregando a pele até ficar vermelha, mas a sujeira que sentia estava por dentro, onde nenhuma água podia limpar. Os dias que se seguiram foram um exercício de fingimento que consumia toda a minha energia. Continuei fazendo minhas tarefas como se nada tivesse acontecido, ajudando na roça, cuidando dos animais, buscando água no poço. Mas cada passo além da nossa casa me causava um medo sufocante. Cada vez que precisava ir a algum lugar sozinha, meu corpo tremia tanto que às vezes tinha que me esconder e respirar fundo várias vezes antes de conseguir continuar andando. No domingo, quando fomos à igreja e vi seu Hamilton lá, sentado nos bancos de trás como se fosse um homem de Deus, quase desmaiei ali mesmo. Ele me olhou por cima dos ombros dos outros fiéis e sorriu de um jeito que só eu podia entender o significado. Durante a pregação do padre sobre pecados e castigos, vomitei na porta da igreja. Mamãe achou que era alguma comida que tinha me feito mal, me levou para casa preocupada, colocou panos molhados na minha testa. Se ela soubesse que o verdadeiro mal estava sentado a poucos metros de nós, vestido de cidadão respeitável. A vida na roça seguia seu ritmo. As pessoas continuavam suas rotinas, e a menina Luzinete, que antes ria à toa e cantarolava enquanto trabalhava, agora andava cabisbaixa, assustada com qualquer barulho. Não demorou para os comentários começarem. Dona Vilma, nossa vizinha, disse para minha mãe que eu estava com olheiras fundas, devia estar com lombriga. Seu Tonho, quando me viu pular de susto só porque ele chegou por trás de mim, brincou que eu parecia uma galinha assustada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Como poderiam? Nem eu mesma conseguia entender como um único dia, um único homem, podia ter destruído tudo o que eu era. As noites eram o pior. Deitada no escuro, cada ruído lá fora me fazia imaginar que era ele vindo terminar o que começou ou cumprir suas ameaças. Mamãe começou a notar que eu acordava gritando, e quando perguntava o que tinha sonhado, eu dizia que não lembrava. Mentia. Lembrava de cada detalhe dos pesadelos, mas como explicar para ela o que nem eu mesma queria admitir que aconteceu? Como contar para minha mãe doente, para o meu pai trabalhador, que sua única filha tinha sido abusada daquele jeito? E se eles não acreditassem em mim? Ou pior, e se acreditassem? O que meu pai faria se soubesse? Tinha medo de que ele fosse atrás de seu Hamilton e acabasse se machucando, ou pior, indo preso. Nós já éramos pobres. Como sobreviveríamos sem ele? Essas perguntas me atormentavam dia e noite, roubando meu sono, meu apetite, minha vontade de viver. Comecei a me culpar. Talvez eu não devesse ter ido buscar as ervas tão tarde. Talvez eu tivesse feito algo que ele interpretou como convite, mesmo sem querer. Talvez as roupas que eu usava, mesmo sendo simples trajes de roça, tivessem provocado aquilo.
Os talvez eram infinitos e nenhum deles me trazia paz. Enquanto isso, cada vez que nossos caminhos se cruzavam na comunidade, seu Hamilton me olhava com um misto de ameaça e satisfação, sabendo que tinha meu silêncio garantido pelo medo. Ele parecia ainda mais confiante, mais próximo da nossa família, chegando a vir em casa algumas vezes com desculpas de trazer coisas para o meu pai ou perguntar sobre algum trabalho. Aquelas visitas eram como reviver o terror todas as vezes. Eu me escondia na cozinha, tremia tanto que deixava cair as panelas. E mamãe reclamava da minha falta de jeito, sem saber que cada batida na porta era como uma facada no meu peito. Meses se passaram nessa agonia silenciosa. Meu corpo de menina moça seguiu mudando, mas por dentro eu estava congelada naquele dia. A vida na roça tem dessas coisas. A gente aprende desde cedo que sofrer calado faz parte. Muita gente vive assim, carregando seus fardos em silêncio até o fim da vida. Foi numa noite de tempestade forte, quando os raios cortavam o céu com tanta violência que parecia que o mundo ia acabar, que me peguei pensando se não seria melhor mesmo acabar com tudo. O córrego estava cheio por causa das chuvas. Bastava me deixar levar pela correnteza e tudo aquilo terminaria. Foi o pensamento mais escuro que já tive, mas graças a Deus não tive coragem de seguir com ele. Ao invés disso, chorei tanto naquela noite que parecia que as lágrimas nunca iam secar. Chorei por mim, pela menina que fui, pela mulher que não sabia mais se conseguiria ser. Chorei até sentir que algo dentro de mim queria respirar de novo. Queria viver, apesar de tudo. Na manhã seguinte, quando o papai chegou da cidade trazendo um pedaço de fita para meu cabelo, um luxo raro que ele sabia que eu adorava, algo mudou dentro de mim. Ver o sorriso dele, o orgulho nos olhos dele quando olhava para mim, sua única filha, me trouxe uma dor diferente. Não era mais só a dor do que aconteceu, mas a dor do que ele sentiria se soubesse. E junto com essa dor veio uma faísca de raiva. Raiva de seu Hamilton por ter tirado minha paz, por ter me transformado nesse fantasma assustado que agora habitava meu corpo. Naquela manhã, enquanto penteava meu cabelo com a fita nova, olhando no pequeno espelho rachado que tínhamos em casa, decidi que não deixaria ele vencer para sempre. Não sabia como, não sabia quando, mas um dia eu encontraria forças para quebrar aquele silêncio que estava me matando por dentro. Os anos foram passando devagar, como o tempo só sabe fazer na roça, marcado pelas colheitas, pelas secas e pelas chuvas. Eu já era mulher feita quando a coragem finalmente nasceu em mim, como uma semente teimosa que brota em terra seca. Tinha acabado de completar 17 anos e meu corpo já não era mais o de uma menina, mas os olhos de seu Hamilton continuavam me seguindo com a mesma fome de antes. Ele ainda trabalhava nas terras vizinhas, tinha até conquistado um pedaço de chão para chamar de seu, vivia sozinho numa casinha simples que construiu perto do córrego que dividia nossas terras. A proximidade só aumentava meu tormento. Ao longo desses anos, ele nunca mais me atacou do mesmo jeito, mas o terror daquele dia continuava vivo entre nós como um segredo sujo que só nós dois conhecíamos. Vez ou outra, quando me encontrava sozinha, ele fazia questão de passar perto, roçar em mim de propósito, sussurrar coisas baixas que só eu podia ouvir. Luzinete, você tá ficando uma moça bonita demais. Qualquer dia desses, a gente repete aquela nossa tarde especial. As palavras dele eram como cobras que se enrolavam no meu peito, apertando até eu mal conseguir respirar. Naqueles anos todos, não tive um único dia de paz verdadeira. Não conseguia olhar para nenhum rapaz da região, mesmo quando alguns começaram a demonstrar interesse por mim. A ideia de um homem me tocando me dava calafrios. Mamãe não entendia por que eu rejeitava todos os pretendentes. Chegou a pensar que eu tinha vocação para ser freira. Se soubesse que o verdadeiro motivo era o medo que crescia dentro de mim, o nojo que sentia do meu próprio corpo, a certeza de que estava marcada para sempre por aquele homem. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que algo diferente aconteceu. Seu Hamilton tinha bebido mais que o costume, e na saída da igreja, quando todos estavam dispersando, ele veio falar com meu pai.
Encostou no braço dele com aquela falsa amizade que tinha cultivado e disse algo que gelou meu sangue. Seu Benedito, essa filha sua tá virando uma moça e tanto. Já tá na hora de arrumar um marido para ela. Se o senhor quiser, eu posso dar uma conversada com ela. A maneira como ele olhou para mim enquanto dizia aquilo, como se eu fosse um animal que ele estava considerando comprar, foi a gota d'água. Naquela noite, não consegui jantar. Sentei na beira da cama, olhando para o nada, ouvindo a voz dele ecoando na minha cabeça. A ideia dele se aproximar mais da minha família, de talvez ganhar algum tipo de confiança do meu pai para me ter mais perto, era aterrorizante. Fiquei ali paralisada, até ouvir meu pai bater na porta do quarto. Lucy, você tá doente, minha filha? Faz tempo que te vejo murcha assim, hoje nem tocou na comida. A preocupação genuína na voz dele quebrou algo dentro de mim. Chorei tanto que meu pai, assustado, sentou na beira da cama e ficou ali, sem saber o que fazer, sua mão calejada pousada desajeitadamente no meu ombro. Os homens da roça não sabem lidar com lágrimas, mas papai tentava do jeito dele. Quando finalmente consegui falar entre soluços, as palavras saíram como uma enxurrada após anos de seca. Pai, tem uma coisa que preciso contar para o senhor, mas tenho medo do que vai acontecer depois. Ele ficou sério de repente. Seu rosto marcado pelo sol e pelo trabalho parecia esculpido em madeira antiga. Lucy, você pode me contar qualquer coisa. Sou seu pai. E foi ali, naquele quarto simples iluminado apenas por um lampião fraco, que quebrei o silêncio de anos. Comecei devagar, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Falei que tinha algo me incomodando sobre seu Hamilton, que ele não era o homem respeitável que todos pensavam. Meu pai escutava quieto, os olhos fixos em mim. Quando cheguei na parte mais difícil, minha voz quase sumiu, mas continuei mesmo assim. Contei do dia das ervas para a mamãe, do encontro na mata, das mãos dele me segurando com força, do peso dele sobre mim, da dor, da vergonha, ele tirando minha pureza, do medo depois. Falei das ameaças, do terror que vivi todos esses anos, do motivo pelo qual eu tinha mudado tanto. Enquanto falava, era como se um peso enorme saísse do meu peito, mas ao mesmo tempo tremia de medo da reação do meu pai. Quando terminei de contar tudo, houve um silêncio tão profundo que podia ouvir as cigarras lá fora e até o som das estrelas no céu. Meu pai não disse uma única palavra. Seu rosto, normalmente expressivo apesar das poucas palavras, estava completamente vazio, como uma máscara. Por um momento terrível, pensei que ele não tinha acreditado em mim, ou pior, que me culpava pelo que aconteceu. Mas então, notei algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto curtido de sol do meu pai. Seu Benedito, homem forte que eu nunca tinha visto chorar, nem quando quebrou o braço na colheita, nem quando perdemos a plantação inteira na grande seca, agora deixava as lágrimas correrem livremente, sem fazer esforço para escondê-las. Foi o momento mais doloroso e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida até então. Ele me abraçou com força, um abraço desajeitado de homem da roça que não está acostumado a demonstrar carinho físico, e só disse: minha filha, me perdoa por não ter te protegido. Dormimos pouco naquela noite. Papai fez questão que eu não contasse nada para a mamãe ainda, para não preocupar ela com sua saúde frágil. Antes de se recolher para o quarto, ele me disse apenas: amanhã cedo a gente vai para a roça junto, como nos velhos tempos. Não entendi direito o que ele pretendia, mas senti uma calma estranha, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocando. Na manhã seguinte, acordei com o canto do galo e encontrei meu pai já de pé, preparando café no fogão a lenha. Ele tinha um olhar diferente, determinado, que me lembrou de quando eu era criança, e o via enfrentando as dificuldades sem nunca recuar. Tome seu café e se apronte, Lucy, disse ele simplesmente. Vamos dar uma volta na roça hoje. Faz tempo que você não me ajuda lá. Saímos de casa quando o sol ainda estava nascendo, a neblina cobrindo os campos como um véu fino. Enquanto caminhávamos, papai foi me explicando seu plano, com voz baixa e firme. Vamos até a divisa com a terra de seu Hamilton. Você vai ficar onde sempre busca lenha, perto daquela mangueira grande.
Eu vou me esconder nas moitas ali perto. Quero ver com meus próprios olhos como ele age quando você está sozinha. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O medo voltou com força, mas agora era diferente. Não estava mais sozinha com ele. Mesmo assim, perguntei: e se ele tentar me fazer mal de novo, pai? Papai parou de andar, me olhou nos olhos e disse com uma segurança que me acalmou um pouco: ele não vai ter tempo de fazer nada, filha. Estou pedindo isso porque preciso ter certeza antes de... Ele não completou a frase, mas não precisava. Chegamos ao local combinado e fiquei ali, fingindo recolher gravetos secos enquanto papai se escondia nas moitas próximas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os pedaços de madeira. O tempo parecia se arrastar. 1 hora se passou, depois outra. Estava quase desistindo quando ouvi passos se aproximando. Reconheci a voz antes mesmo de vê-lo. Luzinete, que surpresa te encontrar aqui sozinha de novo. Meu coração quase parou. Seu Hamilton estava ali, com o mesmo sorriso malicioso de anos atrás, só que agora mais velho, mais confiante. Tentei disfarçar o pânico, responder normalmente, como se estivesse apenas surpresa com o encontro. Ele começou a se aproximar mais, falando com aquela voz melosa que eu conhecia tão bem. Sabe que tenho pensado muito em você, Luzi, desde aquela nossa tarde especial. Você cresceu, ficou uma mulher mais bonita ainda. Tenho saudade daquele nosso momento. Enquanto falava, foi chegando mais perto, até ficar a poucos passos de mim. Não consegui me mover. Era como estar presa num pesadelo que se repetia. Foi quando ele estendeu a mão para tocar meu rosto que ouvi um barulho forte vindo das moitas. Meu pai surgiu como uma tempestade, os olhos queimando de uma fúria que nunca tinha visto antes. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. Num momento, seu Hamilton estava ali, prestes a me tocar de novo. No segundo seguinte estava no chão, com meu pai sobre ele, os punhos descendo com uma força nascida de anos de trabalho pesado, e agora alimentada por uma raiva sem limites. Nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Seu Benedito sempre foi um homem de paz, que resolvia as coisas conversando, que acreditava que violência só traz mais violência. Mas naquele momento, enquanto seus punhos desciam sobre seu Hamilton com uma fúria cega, ele parecia outra pessoa. O homem que por tantos anos me atormentou tentava se defender, mas papai tinha a força da raiva acumulada, da dor de saber que sua única filha tinha sido machucada daquele jeito sob seu nariz, sem que ele percebesse nada. Os dois rolavam pelo chão, levantando poeira, quebrando galhos secos, numa luta que parecia de vida ou morte. Seu Hamilton conseguiu empurrar meu pai e se levantar por um instante. Com o rosto já sangrando e um olhar de puro pavor, ele tentou argumentar. Seu Benedito, pelo amor de Deus, sua filha está inventando história. Eu nunca encostei um dedo nela. Aquilo só aumentou a fúria do meu pai, que avançou de novo, derrubando-o com força contra o tronco de uma árvore. Foi como se alguma represa interna tivesse estourado dentro dele, liberando anos de dor contida junto com a raiva recém-descoberta. As palavras que saíam da boca do meu pai entre os golpes eram como facas afiadas. Você tocou na minha filha, seu desgraçado. Ela era uma criança. Eu confiava em você. Estava paralisada, vendo aquela cena como se assistisse de fora do meu próprio corpo. Uma parte de mim queria gritar para que parassem, temendo que meu pai se machucasse ou fizesse algo que não pudesse voltar atrás. Outra parte, a mais obscura, queria que seu Hamilton sentisse na pele cada segundo de dor que ele me causou todos aqueles anos. A luta continuou violenta, com os dois homens usando toda a força que tinham. Seu Hamilton conseguiu acertar um golpe no rosto do meu pai, que cambaleou para trás, quase caindo. Aproveitando aquele momento, o homem puxou uma faca pequena da cintura, daquelas que todo trabalhador da roça carrega para cortar corda ou abrir fruta. A visão da lâmina brilhando ao sol me fez despertar daquele estado de choque. Gritei para alertar meu pai, mas ele já tinha visto. Com um movimento rápido que eu jamais imaginaria possível para um homem da idade dele, papai desviou da faca e agarrou o pulso de seu Hamilton, torcendo até ele soltar a arma. A faca caiu na terra fofa e, num instante,
Meu pai a tinha nas mãos. Foi tudo muito rápido depois disso. Seu Hamilton, agora desarmado e com o braço pendurado num ângulo estranho, tentou correr, mas tropeçou nas próprias pernas e caiu de joelhos. Pela primeira vez, vi medo genuíno naqueles olhos que por tantos anos me aterrorizaram. Ele implorava, chorava, jurava por Deus e todos os santos que nunca mais chegaria perto de mim, que iria embora da região, que daria suas terras para nós. As súplicas dele caíam em ouvidos surdos. Meu pai se aproximou lentamente, a faca firme na mão, o rosto transformado numa máscara de fúria controlada. Não vou mentir dizendo que tentei impedir o que veio depois. Algo dentro de mim sabia que aquilo era inevitável, como a chuva que vem depois do calor forte, como a colheita que vem depois da semeadura. O que aconteceu em seguida ficou gravado na minha memória como uma marca de ferro quente. Meu pai agarrou seu Hamilton pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás, expondo seu pescoço, e falou baixo, quase sussurrando, mas com uma clareza assustadora. Isso é pelo que você fez com minha filha. A lâmina brilhou uma única vez, antes de desaparecer no pescoço dele. O som que saiu da garganta cortada foi algo que nunca vou esquecer. Um gorgolejo úmido que parecia não ter fim. O sangue jorrou como água de nascente, manchando a terra, as plantas, até os sapatos gastos do meu pai. Seu Hamilton ainda tentou estancar o fluxo com as mãos, seus olhos arregalados de pavor, mas era tarde demais. Caiu de lado, tremendo, enquanto a vida deixava seu corpo aos poucos. Fechei os olhos, não conseguindo mais olhar, mas os sons continuaram chegando aos meus ouvidos. O bater desesperado dos pés dele contra o chão, que foi diminuindo até parar completamente. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos de novo, meu pai estava de pé ao lado do corpo, respirando pesado, com sangue nas mãos, no rosto, na roupa. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, e vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era só raiva ou tristeza. Era um misto de satisfação e horror pelo que acabara de fazer. Aquele momento ficou suspenso entre nós, como uma pergunta sem resposta, até que ele quebrou o silêncio com uma voz estranhamente calma. Isso nunca mais vai te tocar, minha filha. O sol já começava a se pôr quando terminamos de enterrar seu Hamilton num canto afastado da mata, onde ninguém costumava ir. Não falamos muito durante todo o processo. Papai cavou um buraco fundo, bem fundo, entre duas árvores grandes cujas raízes logo cobririam qualquer vestígio do que estava enterrado ali. Eu ajudei como pude, ainda trêmula em estado de choque. Antes de jogar o corpo na cova, meu pai revirou os bolsos dele e tirou alguns documentos, um pouco de dinheiro, um relógio velho. Tudo isso foi queimado depois, junto com as roupas ensanguentadas que usávamos. Da faca meu pai se livrou no rio, onde a correnteza forte a levaria para longe. No caminho de volta para casa, quando o céu já mostrava as primeiras estrelas, ele finalmente falou, com uma voz cansada que parecia vir de muito longe. Lucy, o que aconteceu hoje fica entre nós dois. Sua mãe não pode saber. Ninguém pode saber. O homem foi embora, se alguém perguntar. Foi para a cidade grande tentar a vida. Vendeu as terras dele por mixaria antes de partir. É essa a história que vamos contar. Concordei com um aceno de cabeça, incapaz de formular palavras naquele momento. Quando chegamos em casa, mamãe estranhou nosso aspecto cansado, as roupas diferentes que tínhamos colocado no paiol antes de entrar, mas aceitou a explicação de que tínhamos trabalhado duro o dia todo preparando uma nova área para plantio. Naquela noite, deitada na minha esteira, olhando para o teto de palha, tentei processar tudo o que tinha acontecido. Uma parte de mim sentia uma paz estranha, sabendo que seu Hamilton nunca mais machucaria ninguém. Outra parte tremia ao pensar no que aconteceria se descobrissem o que meu pai tinha feito. E ainda outra parte, talvez a maior, se perguntava se aquele sangue derramado realmente lavaria a mancha que eu sentia na minha alma desde aquela tarde de anos atrás. Adormeci com essas perguntas rodopiando na minha cabeça como folhas secas no vento, sem saber que elas me acompanhariam pelo resto da vida.
Os meses que se seguiram foram estranhos, como andar em terreno que parece firme, mas de repente afunda sob seus pés. Na comunidade, a história que contamos pegou fácil. Seu Hamilton tinha mesmo cara de homem que um dia ia sumir sem se despedir direito. Várias pessoas comentaram que sempre acharam que ele não era de criar raízes, que tinha jeito de quem veio só de passagem. Papai cuidou de tudo com uma calma que me assustava. Falou com algumas pessoas da cidade sobre as terras que comprou de seu Hamilton por um preço baixo, porque o homem estava com pressa de partir. Até forjou documentos simples com assinaturas que imitavam a dele. Quem ia desconfiar de seu Benedito, homem sempre tão correto? Assim, ganhamos um pedaço de terra a mais e uma história que todos acreditaram sem questionar. Mas entre nós, algo tinha mudado para sempre. Nunca mais falamos abertamente sobre o que aconteceu naquela tarde na mata, nem sobre o corpo enterrado entre as raízes das árvores grandes. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso para enterrar não só seu Hamilton, mas também a lembrança dele e do que fizemos. Com o tempo, até chegamos a mencionar o nome dele em conversas normais com outras pessoas, como se ele fosse apenas um conhecido que se mudou. No entanto, sempre que estávamos sozinhos e por acaso o nome dele surgia, um silêncio pesado caía entre nós, mais eloquente que qualquer palavra. Papai passou a beber um pouco mais, especialmente nas noites de lua cheia, quando a claridade fazia as sombras da mata parecerem mais densas. Eu o pegava às vezes, olhando para aquela direção com um olhar distante, como se esperasse ver algo, ou alguém, emergir de lá. Quanto a mim, embora o terror de encontrar seu Hamilton tivesse acabado, as cicatrizes que ele deixou em mim continuavam vivas, pulsando como feridas que não fecham completamente. Achei que me sentiria livre depois daquele dia, que o pesadelo finalmente teria acabado. Mas não foi assim. É verdade que já não pulava de susto ao ouvir passos atrás de mim, nem tremia ao ir sozinha até partes mais afastadas da roça. Essa parte do medo tinha diminuído. Mas outra parte, mais profunda e mais difícil de explicar, continuava comigo dia e noite. Não conseguia suportar o toque de nenhum homem, mesmo os mais respeitosos. Quando seu José, filho de Dona Vilma, começou a demonstrar interesse por mim nas festas da igreja, eu fugia dele como o diabo foge da cruz. Era um moço bom, trabalhador, de família conhecida, mas bastava ele se aproximar para eu sentir o coração disparar e o suor frio escorrer pelas costas. As noites ainda eram difíceis, cheias de pesadelos onde às vezes seu Hamilton voltava, outras vezes era o rosto do meu pai manchado de sangue que me perseguia. Acordava gritando tantas vezes que mamãe, preocupada com minha saúde, começou a me dar chás de ervas calmantes antes de dormir. Às vezes ficava horas olhando para o teto, pensando em como uma única tarde tinha mudado tudo, em como carregava agora não só as marcas do que seu Hamilton fez comigo, mas também o peso do segredo que dividia com meu pai. Em dias piores, me perguntava se algum dia conseguiria viver como as outras moças, sem esse fantasma sempre me acompanhando. Tinha dias que não suportava nem olhar no espelho, com medo de ver estampado no meu rosto tudo o que tinha acontecido. Tentava me convencer que o pior tinha passado, que agora era hora de reconstruir a vida, mas algo dentro de mim parecia quebrado de um jeito que nem o tempo conseguia consertar. A pior parte não era nem os pesadelos ou o medo constante, mas a sensação de estar isolada do mundo, como se um muro invisível me separasse das outras pessoas. Como explicar para alguém o que eu tinha vivido? Como dividir com outra pessoa não só o horror do abuso, mas também o peso de saber que meu pai tinha matado um homem por minha causa? Essas não eram coisas que se podia contar tomando café na casa de uma vizinha ou depois da missa de domingo. O silêncio que antes me sufocava por medo, agora me sufocava por necessidade. Tinha dias que a vontade de contar tudo era tão grande que chegava a doer fisicamente, como uma pedra pesada dentro do peito. Mas então lembrava das consequências. Meu pai preso, talvez enforcado, minha mãe doente abandonada, nosso nome manchado para sempre na comunidade. O preço do desabafo era alto demais, então me calava, engolia as lágrimas e seguia em frente como podia.
O trabalho na roça ajudava um pouco. Havia algo reconfortante na rotina de plantar, cuidar, colher, algo que me ancorava no presente e afastava as lembranças ruins, pelo menos durante algumas horas. Papai também parecia encontrar paz no trabalho. Nós dois, lado a lado, capinando, plantando, colhendo, raramente falávamos, mas havia uma compreensão silenciosa entre nós. Ambos carregávamos um fardo que ninguém mais podia ver ou entender. De alguma forma estranha, isso nos aproximou ainda mais, como cúmplices num crime que era, ao mesmo tempo, terrível e justificável aos nossos próprios olhos. Os anos foram passando, e com eles vieram mudanças. Minha mãe, sempre frágil de saúde, piorou bastante depois de um inverno especialmente rigoroso. Papai já não era o mesmo homem forte de antes. O trabalho duro de uma vida toda cobrava seu preço, e talvez também o peso daquele segredo. Aos poucos, me vi assumindo mais responsabilidades em casa e na roça. Era como se a menina assustada que fui estivesse sendo forçada a virar mulher mais rápido que o normal. Quando completei 20 anos, já cuidava praticamente de tudo, enquanto via meus pais envelhecerem diante dos meus olhos. Foi nessa época que o filho do seu Clemente voltou da cidade para cuidar das terras do pai, que tinha ficado viúvo. João Marcos era diferente dos outros rapazes da região. Tinha estudado um pouco mais, vivido na cidade, visto um mundo que para nós era quase imaginário. Mas não tinha os modos arrogantes que outros estudados costumavam ter. Era quieto, observador, com uma gentileza que não se anunciava em palavras, mas em pequenos gestos. No começo, como com qualquer homem, mantive distância. Ele tentou puxar conversa algumas vezes depois da missa ou nas feiras de domingo, e eu respondia com poucas palavras, olhando sempre para o chão. Um dia, ele apareceu em nossa casa trazendo remédios da cidade para minha mãe, que estava com tosse forte. Em vez de tentar conversar comigo, sentou ao lado dela e contou histórias da cidade grande que a fizeram rir como eu não via há tempos. Observei da porta da cozinha, desconfiada, mas curiosa. Quando ele se despediu, fez apenas um aceno com a cabeça para mim, sem forçar nada. Foi a primeira vez, em muitos anos, que olhei para um homem e não senti aquele aperto no peito, aquele medo visceral. Não sabia ainda, mas era o início de um lento degelo, o primeiro raio de sol depois de um inverno que parecia não ter fim. Não sabia que aquele homem de gestos calmos e olhar paciente seria quem me ensinaria muito tempo depois que nem todos os toques machucam, que nem todos os homens são como seu Hamilton, e que mesmo as feridas mais profundas podem, com tempo e cuidado, se não cicatrizar completamente, pelo menos doer um pouco menos. A primeira vez que João Marcos me tocou foi num domingo de festa da padroeira, quando ele pegou minha mão para me ajudar a subir numa carroça. Foi só um instante, mas lembro como se tivesse acontecido ontem. Não pelo gesto em si, que era simples demais, mas porque não senti aquele aperto no peito, aquele frio na barriga que o toque de qualquer homem me causava desde o que aconteceu com seu Hamilton. Ele não insistiu em segurar minha mão depois que subi, nem ficou me olhando de um jeito estranho como outros rapazes às vezes faziam. Simplesmente me ajudou e depois voltou para o seu lugar, conversando com meu pai sobre a colheita daquele ano. Naquele momento, algo mudou dentro de mim, mesmo que eu não tenha percebido de imediato. Foi como quando a gente planta uma semente e não vê nada acontecer por dias, mas debaixo da terra já começou um movimento silencioso de vida. João Marcos continuou aparecendo em casa com frequência, sempre com alguma desculpa. Trazia remédios da cidade para a mamãe, oferecia ajuda para o meu pai com o conserto de ferramentas, perguntava sobre técnicas de plantio que ele estava tentando aprender depois de tanto tempo longe da roça. Era diferente dos outros homens da região, não só porque tinha estudado um pouco mais, mas principalmente porque nunca tentava me impressionar ou me forçar a nada. Conversava comigo olhando nos meus olhos, não para o meu corpo, e quando eu ficava em silêncio, respeitava sem parecer impaciente ou zangado. Com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes nele que antes passavam despercebidos. O jeito como franzia a testa quando estava concentrado tentando consertar algo. A risada discreta que ele dava quando algo o surpreendia.
as mãos calejadas que contradiziam a ideia que eu tinha feito dele como um homem da cidade. Mais de uma vez peguei meus pais trocando olhares quando ele ia embora, como se compartilhassem um segredo, e minha mãe começou a me fazer perguntas aparentemente inocentes sobre o que eu achava dele. No início, me fechava como uma concha ao menor sinal dessas conversas, mas aos poucos fui baixando a guarda, primeiro com pequenos comentários educados, depois com observações mais pessoais. Um dia, estávamos voltando da missa quando João Marcos pediu licença ao meu pai para caminhar ao meu lado. Fiquei tensa de imediato, mas já não era aquele pavor paralisante de antes. Era mais um nervosismo estranho, quase como uma expectativa que eu não sabia nomear direito. Ele começou me contando sobre a cidade, sobre as luzes que se acendiam à noite nas ruas, sobre os carros que passavam fazendo barulho, sobre as lojas cheias de coisas que a gente nem imaginava que existiam. Falava sem pressa e sem fazer perguntas demais, como se estivesse apenas compartilhando pensamentos em voz alta e não se importasse se eu respondesse ou não. Foi a primeira vez que não me senti sufocada andando ao lado de um homem que não fosse meu pai. Depois desse dia, aquilo virou quase uma rotina. Aos domingos, depois da missa, caminhávamos juntos por um pedaço do caminho, sempre a uma distância respeitosa e sempre à vista dos meus pais, que vinham alguns passos atrás. As conversas foram ficando menos sobre a cidade e mais sobre nós mesmos, sobre lembranças de infância, sobre o que a gente pensava da vida. Numa dessas caminhadas, contei para ele sobre um livro que a professora tinha me emprestado anos atrás, antes de eu deixar a escola, e como aquela história tinha ficado na minha cabeça por tanto tempo. Foi a primeira vez que falei tanto assim com um homem que não era da família, e me surpreendi com o quanto isso parecia natural. Ele me escutava de verdade, fazendo perguntas que mostravam que estava prestando atenção, sorrindo nos momentos certos. Quando chegamos em casa nesse dia, percebi que minha mãe tinha um olhar diferente, como se tivesse visto algo que eu ainda não tinha percebido totalmente. À noite, deitada na minha esteira, pensei muito nisso e entendi que aquele aperto no peito que eu sentia perto de homens estava sumindo aos poucos, pelo menos com ele. Era como se João Marcos estivesse me ensinando, sem saber, que nem todos os homens eram como seu Hamilton, que era possível existir no mesmo espaço que uma pessoa do sexo masculino sem sentir medo. Mesmo assim, ainda tinha pesadelos alguns dias. Ainda me afastava quando ele se aproximava demais. Ainda sentia momentos de pânico quando algo me lembrava daquele dia terrível na mata. Ele nunca pressionou. Nunca perguntou por que eu às vezes empalidecia no meio de uma conversa ou por que eu dava um passo para trás quando ele fazia um movimento mais brusco. João Marcos tinha uma paciência que parecia não ter fim, como a água de um rio que não se apressa para chegar ao mar, sabendo que um dia vai chegar de qualquer forma. Nosso primeiro beijo aconteceu quase um ano depois daquela primeira caminhada. Foi num entardecer de fim de colheita, quando todo mundo estava reunido para comemorar o trabalho terminado. Mamãe ainda doente e papai, mesmo tentando não demonstrar, carregava no rosto a preocupação constante de quem sabe que logo ficará sozinho. João Marcos tinha ajudado muito durante aquele período difícil, não só com o trabalho pesado que meu pai já não conseguia fazer sozinho, mas também trazendo remédios da cidade, conversando com mamãe nas tardes que ela se sentia um pouco melhor, ensinando meu pai a cuidar dela nos dias piores. Naquela tarde, enquanto todos comemoravam com música e comida, ele me chamou para dar uma volta até a beirada do terreiro, onde o sol se punha atrás das árvores, transformando tudo em sombras douradas. Lembro que ele disse algo sobre eu ser a mulher mais forte que ele já tinha conhecido, e que admirava a forma como eu cuidava dos meus pais, como me dedicava à roça, como conseguia sorrir mesmo com tanta dificuldade. Naquele momento, pela primeira vez desde que era criança, me senti realmente vista, não pelo meu corpo ou pelo que ele poderia querer de mim, mas pelo que eu era por dentro, pela pessoa que tinha sobrevivido a tudo o que vivi e ainda conseguia se manter de pé. Foi quando ele se aproximou devagar, tão devagar que tive tempo de sentir 1000 emoções diferentes. Primeiro, o resquício de medo antigo, depois, uma curiosidade tímida e, por fim,
algo quente e vivo que há muito tempo não sentia. Quando seus lábios tocaram os meus, fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, não vi o rosto de seu Hamilton na minha mente. Não ouvi o barulho da mata. Não senti aquele gosto amargo de terror na boca. Foi como se, por um instante, todas as sombras tivessem recuado, deixando apenas aquele momento iluminado existir. Não foi um beijo longo, nem apaixonado como os dos livros que a professora me emprestava às escondidas. Foi simples, puro, como água limpa depois de anos bebendo água turva. Quando nos separamos, vi que ele também tinha lágrimas nos olhos, como se entendesse, sem que eu precisasse dizer uma palavra, o que aquele momento significava para mim. Voltamos para a festa de mãos dadas, e quando meu pai nos viu assim, apenas acenou com a cabeça, num gesto silencioso que dizia mais que 1000 palavras. Naquela noite, sonhei não com os horrores da mata, mas com campos abertos banhados de sol, com flores que cresciam em terra que um dia foi queimada, mas agora estava verde e viva de novo. Nos casamos na primavera seguinte, numa cerimônia simples, na igrejinha da comunidade. Mamãe já estava muito fraca, mas fez questão de estar presente, mesmo que tivesse que ficar sentada o tempo todo. O vestido que usei foi feito por ela, com um tecido branco simples que Dona Vilma tinha guardado por anos, esperando uma ocasião especial. João Marcos estava nervoso como uma criança, as mãos tremendo enquanto segurava as minhas durante os votos. Lembro do perfume das flores que enfeitavam o altar, do calor dos raios de sol que entravam pelas janelas altas, do sorriso orgulhoso do meu pai, normalmente tão fechado, tão duro. Foi um dia de alegria verdadeira depois de tanto tempo vivendo nas sombras. Começamos nossa vida juntos, numa casinha simples que construímos no terreno vizinho ao dos meus pais. João Marcos não tentou me levar para longe deles, entendendo sem que eu precisasse explicar que jamais conseguiria viver feliz sem poder cuidar da minha mãe doente, sem poder ajudar meu pai no trabalho da roça que ele já não dava conta sozinho. Nossa primeira noite juntos foi difícil. Tremi como vara verde quando ele se aproximou, sentindo o pânico antigo voltar com força total. Mas ele foi paciente como sempre, recuando quando percebeu meu medo, conversando baixinho até que me acalmasse, me assegurando que podíamos esperar o tempo que fosse necessário. Foram precisos meses para que eu finalmente conseguisse me entregar completamente a ele, sem que as memórias ruins invadissem minha mente no momento mais íntimo. Quando isso finalmente aconteceu, chorei nos braços dele não de medo ou vergonha, mas de alívio e gratidão por ter encontrado alguém que me ensinava, dia após dia, que o toque de um homem podia ser gentil, respeitoso, sem deixar marcas de dor na alma. E ele entendeu que eu não era pura de verdade, ficou surpreso e parece que aquilo frustrou um pouco ele, mas eu contei. Tive a coragem de dizer tudo o que aconteceu e pedi para ele jurar nunca contar para ninguém. Percebi que durou semanas para ele. Engolir e processar toda a minha história, tudo o que eu passei. Mas ele entendeu, guardou o segredo e disse que eu era apenas uma criança não foi minha culpa. E o que meu pai tinha feito com Hamilton, ele disse que se fosse filha dele, ele iria fazer o mesmo. Então, depois de 2 anos de casados, nasceu nosso primeiro filho, Rogério. Lembro de segurar aquela criaturinha vermelha e chorona nos braços pela primeira vez e sentir uma onda de amor tão grande que parecia não caber no peito. Olhei para João Marcos, que chorava sem vergonha ao meu lado, e vi nele o mesmo sentimento transbordando. Prometemos silenciosamente um ao outro naquele momento que nosso filho jamais conheceria o tipo de dor que eu conheci. Que ele cresceria sabendo o que é ser amado e respeitado, que nunca sentiria na pele o que é ter medo. 3 anos depois veio Luciana, nossa caçula, tão parecida com minha mãe que era como se ela tivesse voltado para nós através daqueles olhinhos curiosos. Dona Raimunda não chegou a conhecer a neta. Partiu antes, numa noite quieta de inverno, segurando minha mão e a do meu pai. Mas vejo nela traços não só do rosto, mas da força silenciosa da minha mãe, da mesma capacidade de suportar as dificuldades sem perder a doçura. Quando via meus filhos correndo pelo quintal, livres, rindo alto sem medo, sentia uma alegria que não cabia dentro de mim.
Era como se cada grito de alegria deles apagasse um pouco do grito de dor que ficou preso na minha garganta naquela tarde distante na mata. Ali, vendo-os crescer sob o mesmo sol que um dia iluminou meu sofrimento, entendi que estava, finalmente, construindo algo diferente do que tinha vivido. Não apenas uma família, mas um lugar onde o medo não tinha vez, onde o silêncio não era opressor, onde os segredos não corroíam a alma por dentro. A velhice chegou como a chuva fina que cai durante a noite, silenciosa, constante, e quando você percebe, tudo já está molhado. Meus cabelos embranqueceram. As mãos que um dia foram fortes, agora tremem ao segurar a xícara de café. Este quintal vazio que agora contemplo já foi cheio de risadas, de correrias, de vida pulsando em cada canto. Meus filhos cresceram fortes e bons, graças a Deus e ao pai que tiveram. Rogério se tornou professor na cidade grande, casou-se com uma moça de lá e me deu 3 netos que vejo apenas 2 vezes por ano, quando podem visitar. Luciana ficou mais perto, na cidade vizinha, onde trabalha como enfermeira. Vem me ver quase todo fim de semana, às vezes trazendo consigo o marido e meus outros 2 netos. João Marcos se foi há 5 anos, numa manhã quieta de primavera. Estava sentado na cadeira da varanda, olhando para o horizonte com aquele jeito calmo que sempre teve, quando simplesmente fechou os olhos e não os abriu mais. Foi uma partida tranquila, como ele merecia. Cuidei dos meus pais até o fim, como é o ciclo natural das coisas. Papai, sempre forte apesar das marcas que a vida deixou nele, ainda trabalhou na roça até os últimos dias. Quando partiu, em uma tarde de inverno, olhou para mim com uma paz que eu nunca tinha visto em seus olhos antes. Talvez porque, mesmo com tudo o que aconteceu, ele acreditava ter cumprido sua missão neste mundo. Me proteger, me dar uma chance de viver, mesmo que o preço tenha sido tão alto para ele. Minha mãe se foi antes dele, como já contei, consumida por aquela doença que a deixou tão frágil. Agora estou sozinha nesta casa, que guarda tantas memórias, mas não me sinto abandonada. Há uma paz que vem com o tempo, uma aceitação do fluxo da vida que só os muito jovens ou os muito amargos não conseguem entender. As crianças da vizinhança vêm me visitar, pedem histórias e trazem frutas dos seus quintais. Os mais velhos da comunidade me procuram para conselhos, para receitas de remédios caseiros que aprendi com minha mãe, para simplesmente sentar e compartilhar o silêncio que só quem já viveu muito sabe apreciar. É uma vida simples, mas não é vazia. O que muitos não entendem é que o passado nunca realmente se vai. Ele fica ali, dormindo como uma semente enterrada fundo, que às vezes brota quando você menos espera. Em noites de lua cheia, quando o silêncio é mais profundo e a mata parece sussurrar segredos antigos, ainda me pego olhando para aquela direção, para o lugar onde sei que estão os restos daquele homem que mudou minha vida para sempre. Não é um pensamento constante como já foi um dia, mas é como uma cicatriz que volta a coçar de vez em quando, lembrando que está ali. Meus filhos cresceram sem saber o que se escondia por trás dos meus ocasionais momentos de melancolia, dos pesadelos que às vezes ainda me acordavam suada no meio da noite, mesmo depois de tantos anos. Optei por não carregar a próxima geração com o peso daquele segredo. Queria que eles crescessem livres, sem o fardo que carreguei, sem o medo que me acompanhou por tanto tempo. Mas às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Talvez eles devessem saber de onde vieram, dos horrores que foram superados para que pudessem existir em paz. Talvez devessem entender por que seu avô, um homem normalmente tão gentil, às vezes olhava para a mata com um olhar distante e sombrio. Talvez devessem saber por que sua mãe se assustava tanto com barulhos repentinos, por que tinha tanta dificuldade em confiar nas pessoas à primeira vista. Mas então olho para eles, para as vidas felizes que construíram, e penso que há segredos que talvez devam ficar enterrados junto com os ossos daqueles que já partiram. Há dores que uma mãe escolhe carregar sozinha para que seus filhos possam andar mais leves pelo mundo. Hoje eu entendo algumas coisas que não entendia na juventude. Entendo que a justiça e a cura são coisas diferentes,
que uma não traz necessariamente a outra. A morte daquele homem trouxe um tipo de justiça bruta, primitiva, mas não curou instantaneamente as feridas que ele deixou em mim. Foi preciso mais, muito mais. O amor paciente de um homem bom, a alegria de criar meus filhos, a sensação de construir algo novo e limpo sobre um terreno que um dia foi manchado de sangue. Entendo também que o silêncio pode ser tanto uma prisão quanto uma proteção, dependendo de como é usado. O meu silêncio inicial, aquele que guardei por anos antes de contar ao meu pai, foi uma prisão que quase me destruiu por dentro. Mas o silêncio que mantive depois, a escolha de não falar sobre aquilo com mais ninguém, além dele, foi de certa forma uma proteção. Não só para nós dois, que poderíamos ter sofrido consequências terríveis se a verdade viesse à tona, mas também para minha própria capacidade de seguir em frente sem estar constantemente relembrando o horror vivido. Há quem diga que falar é curar, que nomear a dor é o primeiro passo para superá-la. Talvez seja verdade para alguns, mas nem todos os caminhos de cura são iguais. Nem todas as feridas pedem o mesmo remédio. O meu caminho foi diferente. Foi encontrar uma nova vida tão luminosa que, aos poucos, as sombras do passado, sem desaparecerem completamente, foram perdendo sua força, seu poder de me paralisar. Foi entender que sou mais, muito mais, do que aquilo que me aconteceu numa tarde distante, que sou a soma de todos os dias que vivi depois, de todas as escolhas que fiz, de todo o amor que dei e recebi ao longo dos anos. E agora que decidi, finalmente, contar minha história. Não para buscar vingança ou justiça tardia. Esses barcos já partiram há muito tempo, e meu pai, que Deus o tenha, já fez o que acreditava ser necessário naquele momento. Conto porque há tantas meninas por aí vivendo em silêncio o que vivi, carregando sozinhas fardos pesados demais para seus ombros jovens. Conto para que saibam que não estão sozinhas, que há uma vida possível depois do horror, que a dor não precisa definir quem são ou quem podem se tornar. É difícil falar, mesmo depois de tanto tempo. As palavras às vezes engasgam na garganta. As memórias ainda têm o poder de fazer minhas mãos tremerem mais do que já tremem normalmente com a idade. Mas cada palavra dita é como um peso retirado da alma. Cada história compartilhada é uma mão estendida no escuro para outra pessoa que talvez precise dela para encontrar seu caminho de volta à luz. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo. A vida já me deu mais do que eu esperava. Vi meus filhos crescerem e se tornarem pessoas boas. Conheci meus netos, amei e fui amada por um homem que nunca me machucou. Aprendi que é possível conviver com as cicatrizes sem deixar que elas definam quem você é. Quando eu partir, quero que lembrem de mim não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, como alguém que conheceu o pior que um ser humano pode fazer a outro, mas também o melhor, o amor, a proteção, o cuidado. Quero que saibam que carreguei um segredo pesado por toda a vida, mas não deixei que ele me esmagasse. E, acima de tudo, quero que entendam que contar a verdade, mesmo que tardia, mesmo que dolorosa, é talvez o último e mais importante ato de coragem que podemos oferecer a este mundo. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E eu quero saber a sua opinião. O que você sentiu ouvindo esse relato? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido uma situação difícil assim? Escreve nos comentários. Sua voz é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui a gente conta histórias que merecem ser ouvidas. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.